Mas ele não cresceu na mentira, não. Ele não foi ignorante. Ele sabia que ele era um hebreu. E todos sabiam que ele era um hebreu. Porém, ninguém falava nada porque foi um Deus que trouxe para Moisés para eles. Foi o Nilo que devolveu a criança para a corte do faraó. Então aquilo era visto como algo divino. Não pode tocar em Moisés porque, né, ele foi tirado da água. Então a gente tem que entender isso, tem que respeitar isso. Porém, o que ele vai fazer vai ser uma afronta às leis do Egito, né? Ele vê que um egípcio. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo e nessa série de Parashiot, nossas as porções de estudo semanal da Torá, onde nós compartilhamos aqui toda a sequência dos livros da Torá, né? Que cada Shabat nós compartilhamos nas nossas comunidades, nas sinagogas, né? Está conectado aos assuntos bíblicos, assuntos ali da Torá, da lei de Deus, do Pentateuco em especial, mas também abordando partes dos profetas e da Brit Hadashah, o Novo Testamento. E hoje nós vamos estar iniciando aqui o Sefer Shemot, que é conhecido como livro de Êxodo. E a Paraxá, a porção inicial, é justamente a porção que toma o nome do próprio livro, Shmot. Nós vamos entender aqui o porquê que o nome em hebraico é Shmot, né? E pela Septuaginta é Êxodos. Vamos entender isso melhor, mas já quero dar boas-vindas a todos e pedir a vocês que não se esqueçam do nosso like, que é muito importante, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas possam acompanhar esses estudos. Pessoas que não têm muitas das vezes a oportunidade de estar numa sinagoga, mas aqui ela vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais, de compartilhar o conhecimento das Escrituras e crescer, né, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, com o conhecimento não só dos textos bíblicos no seu teor teológico, como também dentro das palavras dos sábios de Israel. Então vamos lá, eu quero já compartilhar com vocês aqui o texto, né, em que nós vamos iniciar esse texto da própria Torá. Então aqui você já pode ver o capítulo 1, verso 1 do Sefer Shmot. E ele começa aqui em hebraico dizendo assim: Ve'ele Shmot. Shmot, eu deixei aqui de amarelinho para você saber que Shmot quer dizer nomes, tá? Nomes de quê? Estes são os nomes Bnei Israel, dos filhos de Israel. Rabaim Mitzrayma et Yaakov Ishu Veitou Baú. Dos filhos de Israel que vieram ao Egito como Yaakov, cada um com sua família. Então, essa é a grande diferença quando você vai estudar dentro do original, dentro do hebraico. Você vai perceber que a palavra mais importante do primeiro verso é ela que vai dar o nome àquela porção de estudo. Nesse caso aqui, Shmot, por causa dos nomes dos filhos de Israel. Então, é interessante porque não é somente um livro religioso abordando temas teológicos, mas também é um registro, né? Aqui é um documento, um registro de quem foi que realmente desceu, né, para o Egito. Jacó, seus 11 filhos, com as suas respectivas esposas, filhos, netos, um total de 70 almas desceram ao Egito. Há comentários que vão falar de 75, mas nós vamos nos ater aqui ao texto nesse momento. Então, essa é a importância pela qual o texto se mantém dentro da sua originalidade e no hebraico, né, ele mantém o seu teor de fato. O que acontece com a Septuaginta é que ela vai dar o nome ao livro
de acordo com o assunto do livro. Como esse livro ele trata da saída dos filhos de Israel mais na frente do Egito para a liberdade, né? Então é o Êxodos dos filhos de Israel. Então por isso que o nome do livro passa a ser Êxodo, mas no hebraico mesmo é Shemot, tá? Porque está abordando ali, documentando quem foi que desceu ao Egito. Então agora a gente chega aqui no verso 2 em diante, ele vai registrar o nome dos filhos de Yaakov. Então, Reuven, Shimon, Levi, Judá, Issachar, Zevulun, o Vinyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher, Vihi, Vaihi, Chol Nefesh Yotzei Yerech Yaakov, Shivrim Nefesh Yosef Haya Mitzrayim. Então, depois de falar todos os nomes, o verso 5 diz: o número das almas que saíram da coxa de Yaakov era 70, e Yosef estava no Egito. Então, agora, o verso 6 diz: vai amat Yosef vechol echav vechol adorahu, e morreu Yosef, assim como seus irmãos e toda aquela geração. O Vinei Israel paru, e os filhos de Israel frutificaram, né? E aqui eu quero a sua atenção, se tornaram férteis, né? Se frutificaram. Vaisretsu, vaierbu, veiatzmu. Então eles se tornaram férteis e prolíferos e sua população aumentou. E aqui quando ele diz sua população aumentou, vai atzmu, bim od meod, essa expressão meod meod que se repete aqui, não está aqui traduzido, mas é a ideia de que assim, aumentou muitíssimo. Então, dá sim a total informação que precisamos para dizer que os israelitas no Egito cresceram muito, né? E aí ele continua, Vitimaleha aretzotam, e se tornou muito forte e a terra ficou repleta deles. Agora a sua atenção tem que ser posta aqui, no verso 8. Vaiakam Melech Hadash, e eu coloquei de verde aqui para vocês, subiu ao poder um novo rei al Mitzrayim, no Egito, Asher lo, que não Yadá et Yosef, que não conheceu Yosef. Então você pode comparar aqui do hebraico comigo, eu deixei de verde, Melech Hadash, um novo rei no Egito, que não conheceu Yosef, lo Yadá et Yosef. Bom, mais uma vez eu chamo a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. O verso parece assim, não está informando a gente muita coisa. E seria um pouco difícil um novo rei surgir no Egito, um novo faraó, e ele não conhecer Yosef. Porque quem foi Yosef? José, né? Ele foi o governante do Egito abaixo do outro faraó. Ele salvou o Egito da grande fome que veio, dos 7 anos. Ele preservou a nação, ele preservou ali a cultura, ele preservou tudo daquela nação. E não somente isso, mas fez com que o Egito se tornasse uma potência para o mundo, porque o Egito abasteceu o mundo. Então você tem que pensar que cada pessoa que ia comprar comida, cada nação do Oriente ali, daquela região oriental, que vinha comprar comida no Egito, quer seja ali da África, abaixo do Egito, ao lado do Egito ou de Canaã, vinham comprar comida no Egito, eles traziam suas riquezas, eles pagavam por isso. Então o Egito cresceu, se tornou muito forte, muito poderoso, se tornou uma grande potência, né? Então o que vai acontecer aqui é que é impossível praticamente um faraó surgir e não conhecer Iosef, visto que os egípcios sempre tiveram esse costume de registrar suas histórias em paredes, em colunas, em obeliscos, né? Fazer imagens para registrar sua história. E certamente havia ali registros de todos esses eventos que passaram e que Yosef ali participou de maneira muito especial. Agora, como nós vamos entender isso à luz não somente da teologia,
dos conceitos bíblicos, mas também da arqueologia. E aqui eu quero trazer bastante informação arqueológica para vocês, compartilhar com vocês. Então, de fato, o texto está falando mais com a gente do que parece. Então, vamos aqui novamente, veja. Quando ele diz que surgiu um rei no Egito que não conheceu Yosef, a ideia literal aqui é que esse é um novo rei. É como se houvesse uma rebelião. É como não? Houve. Eu quero só que vocês caminhem comigo no entendimento. Houve uma rebelião no Egito e um novo povo que agora estava submisso àquela administração egípcia da época de Yosef, ele toma o poder. E uma vez que ele toma o poder, entrando uma nova dinastia, ela não reconhecerá o que Yosef fez pelo Egito. Logo, não vai reconhecer que a família de Yosef, que no caso o povo de Israel estava crescendo muito no Egito, ela não teria valor. Então, na realidade, o faraó que surge, esse novo rei, ele é uma nova dinastia diferente, ou seja, que tudo indica que foi baseado numa revolta e uma tomada de poder, e agora não reconhece, né, a autoridade de Yosef. E o que eles vão falar, né, num conselho que vai haver, do verso 9, é o seguinte: esse novo rei, diz o verso 9, Vaiomer Elamo, e disse ao seu povo, Hinei, Am Bnei Israel Rav ve'atzum mimenu. Os filhos de Israel, então se tornando muito numerosos e fortes para nós, ou do que nós, né? Hava nithakma lo, penirbe והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם banu. Então, nós devemos agir sabiamente com eles. Talvez eles se multipliquem tanto que, se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos e lutarão contra nós. Então, e partirão da terra, ve'alá minaretz. Então, veja que a preocupação desse novo rei não é somente com a questão demográfica, né, com o crescimento populacional. Não é só com isso. Como a família de Yosef, o povo de Yosef, sendo semita, de origem semita, vindos de Canaã, eles eram a família de Yosef que estava no poder. Agora houve uma guerra, tem uma nova dinastia. Então, já que os israelitas são muito numerosos, se vem novamente uma outra guerra para tentar rever o poder, os israelitas podem se juntar a eles e tomar o poder de volta. Venha, vamos agir sabiamente para que eles não aconteça isso, eles não se juntem aos nossos inimigos e não queiram ir embora. Então, está claro aqui que a preocupação desse líder não é só com o crescimento populacional, não é só porque é o povo judeu que está ali, o povo hebreu, mas é a preocupação de que eles se juntem aos inimigos para tomar o poder de volta. Então veja isso, tá? E essa é a maior preocupação. E claro, eles vão agir com toda a maldade possível, com trabalhos escravos absurdos. E nós vamos ver aqui que eu quero compartilhar ainda. Vamos aqui no texto ainda, porque eu ainda tenho algo para mostrar a vocês. Depois nós vamos ao nosso slide, como de costume aqui, tá? O verso 11 ele diz: eles nomearam funcionários de tributos sobre eles para esmagar seus espíritos com trabalho duro. Então, queridos, esse é um termo muito forte, né? Ou seja, afligir a alma deles, afligir o espírito deles com trabalho duro. E eles construíram as cidades de armazéns. Isso aqui é muito importante porque isso aqui nos leva, né, nos dá condições de mapear a história e ver em que época, em que século, em que período da história egípcia foi que foi construídas ou existiam as cidades de Ramsés e Pitom, né? Então, como está aqui no Egito, olha, diz assim, e eles construíram cidades, vai ven arei
Miskenot Lefaró et Pitom, aqui está o nome de uma das cidades, Pitom, Veet Ramses, que essas são as cidades armazéns, né? Então, aqui, olha, Pitom e Ramsés. Então, assim, foi com um trabalho duro, né? Quanto mais os afligiam, mais proliferavam, vai haver aqui um milagre, né? Nós não vamos entrar agora aqui nesse quesito, mas eu quero já convidar vocês a ir conosco aqui no nosso slide, porque eu tenho muita informação para passar para vocês. Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós vamos caminhando agora no nosso slide. E eu quero fazer uma Hazará, eu quero fazer aqui, voltar um pouco, uma revisão com vocês, para que fique mais claro na memória de todos, né? Todo esse background ali, todo esse quadro anterior, para que você possa entender como foi a chegada dos israelitas e relembrar um fato a vocês, que é um fato histórico. Vocês estão vendo nesse quadro aí a saída de Avraham Avinu, de Abraão, nosso pai, lá da Babilônia, né, vindo a Canaã e chegando até o Egito. Depois disso, é claro, ele vai peregrinar em Canaã, ele dali vai nascer Isaac, depois Jacó, como todos vocês conhecem, né? Então, essa aqui é a chegada do nosso pai Abraão no Egito. O interessante é que essa chamada de Abraham, ela transmite algo muito importante para a gente. O faraó daquele contexto tinha um aspecto semita, tal como Abraão era semita, né? Essa origem dos filhos de Sem. Então, o faraó daquele tempo não tinha uma característica africana, como, por exemplo, os líbios, né? E sim uma característica semita. Bom, lembram que o faraó, quando vai tomar Sará como mulher, né? Deus vai ferir ele, né? Deus vai falar com ele, e depois Abraão vai sair de lá mais rico do que quando entrou. Então, você vê que o faraó, ele tem, de uma certa forma, um conhecimento do Deus de Abraão, em parte, né? E a história traz para a gente a informação que no Egito também teve a chegada dos Ixos, de uma população semita e cananeia, que chega ao Egito e tem muitas das características dos hebreus que chegaram também mais tarde. Porém, se pensava, e eu já compartilhei isso em um outro momento, se pensava que as figuras que eu vou mostrar aqui, as imagens dos achados arqueológicos, de esses semitas chegando ao Egito com roupas coloridas, trazendo animais, que não era um costume dos egípcios manipular os animais, mas esses que chegam, eles vêm trazendo animais como pastores, né? Essa característica mais cananeia, mais semita, se pensava que esses Ixos seria a família de Jacó quando desceu ao Egito na época de José. Porém, existe um dado histórico que diz que os Ixos, né, foram eles que levaram Baal, a divindade Baal, para o Egito. Então, os egípcios passaram a também ter aquela entidade, aquele deus Baal, também entre os deuses egípcios, por causa dos cananeus que vieram, nesse caso, chamados ali os Ixos, né? Então, isso seria incoerente entender que o nosso pai Jacó, junto com sua família, trouxeram Baal para o Egito. Então, isso não se encaixava, não harmonizava tentar associar os Ixos aos filhos de Jacó e Jacó que chegaram ao Egito. Porém, entenderam, descobriram que realmente a ponte do momento em que os Ixos chegaram não foi quando Jacó desceu com seus filhos, e sim lá atrás, na época de Abraão. Então, eu vou trazer aqui um fato histórico, né, que é marcado pela arqueologia, do que aconteceu lá atrás. Então, a história marca para gente que aqui são os achados, as pinturas, né, mostrando uma característica bem parecida com a de Israel mesmo, né? Ou seja, as roupas coloridas, as pessoas de barbas, trazendo seus filhos em animais, né? Veja,
Então aqui existe, isso aqui é claro, está remasterizado, né? Ou seja, está revivido aqui a pintura. Existe essa pintura que mostra o faraó fazendo guerra, né? Você vê que o faraó tem uma característica diferente. Os egípcios, eles têm uma cor diferente, né? Você vê que é uma cor escura, uma cor mais expressando África, né? Você pode ver aqui, olha, as pessoas egípcias, e você vê os semitas aqui com roupas coloridas, né? Já com uma cor mais morena, não negra, né? Então, sim, houve uma guerra, e você vê esse faraó aqui com uma cor mais clara, né? Com uma cor mais clara. Então, a gente vê justamente uma tomada de poder. Isso aqui é um quadro só para você perceber que no período da história egípcia houve tipos de população diferenciada, né? Origem de pessoas diferentes. Você vê a cor da pele das pessoas eram cores diferentes, desde o moreno, né, até o negro e o branco também, o mais claro, né? Bom, mas o que que vai dizer a arqueologia para a gente? Né? A arqueologia traz uma comparação muito interessante. Você tem nesses dois quadros aqui, primeiro desse lado aqui, você tem duas cidades muito importantes. Avares, que está no delta do Nilo, né, que é o lugar mais fértil do Egito, e é conhecido como Baixo Egito, né? E todo o rio Nilo vindo do alto lá, né, da sua nascente, passa por Tebas. Na realidade, começa lá em Tebas e vai chegar em Avares aqui, chegando no mar Mediterrâneo. E é o Alto Egito. O que vai acontecer, nesse caso aqui, nesse outro quadro, você tem aqui figuras, né, para expressar, né, essa geografia do Egito. Então, aqui onde seria Tebas, mais aqui para cima, né, todo o Nilo, e lá embaixo no delta seria onde seria Avares, né? E existe, né, essa questão da tomada de poder lá atrás por uma população semita. Então, quem habitava ali o Egito era uma população cananeia, no caso africana, né? E os semitas vêm de Canaã e tomam o poder. Então aqui a gente vê, da época de Yosef, ainda era uma corte semita, né? Você ainda tinha a união desse alto, Baixo Egito e o Alto Egito, né? Desde lá de trás. Então todo esse evento que a gente viu nas Parashiot sobre Yosef, né? Se encontrando com seus irmãos, a família de Yosef chegando ao Egito, não foi a chegada dos Ixos, como eu mencionei, porque os Ixos trouxeram Baal para o Egito, né, segundo a história, mas é uma situação bem semelhante ao que houve atrás. Mas o que que houve atrás, nós vamos ver agora, né, nessa questão aqui da posição da família de Yosef entre os nobres, né, justamente isso que deu esse medo nesse novo faraó. Ele ficou com medo de acontecer o que passou lá atrás e eles conseguiram retomar o poder agora. Então, de voltar a acontecer. Por isso, o medo de escravizar o povo hebreu, ou seja, os filhos de Jacó, os descendentes de José. Então, como eu mostrei nesse quadro aqui, Avares ali, né? E Tebas mais acima no Alto Egito. O que que vai acontecer? Foi descobertos, né, feito achados arqueológicos e se descobriu, né, aqui na para a gente mostrar aqui a região onde Yosef e sua família foram encontradas é, algumas escavações, nas escavações que foram feitas, é, provas de que ali havia uma população semita, né? E aqui eu trago para vocês aqui, olha, realmente um quadro da onde foram feitos esses achados arqueológicos, né? Justamente naquela região de Avares, lá onde a população hebreia ficou, né? Então você tem Pi-Ramsés, você tem vários lugares, esses aqui são os lugares, tá vendo? Dinastia Palace, Dinastia Temple, e aí aqui eles colocam como que um templo de José, ou seja, como se fosse uma sepultura de José. E nós vamos ver aqui a reconstrução disso por computador, né? Justamente lá em Avares, né? Onde é o delta do Egito, justamente onde seria essa região que nós estamos vendo aqui, né? Então, olha, isso aqui é
reprodução computadorizada, né? Ou seja, baseado nos achados, eles reproduziram o que seria esse pequeno palácio, que seria como a habitação de Yosef, junto às outras casas, né? E aqui vai haver várias sepulturas, inclusive uma que tem um formato de uma pirâmide, né, que seria o lugar aonde foi posto ali os restos mortais de Yosef e também seus irmãos sepultados aqui, né, nessas sepulturas que vocês estão vendo aqui. Né. Todas elas têm o mesmo formato, umas maiores do que as outras, porém aqui, né, é aonde seria a sepultura de Yosef, num formato de pirâmide, claro, porque ele era o governante ali do Egito, né? E ali dentro dessa pirâmide foi encontrado o resto de uma estátua, né, que foi praticamente quase que vandalizada, e aqui é uma reprodução computadorizada, claro, como seria, né, a cabeça aqui, que nós vamos mostrar que foi, está depredado, a roupa, né, foi feita aqui uma reconstrução, né, das cores, basicamente mais ou menos essa, né, e novamente olhando para essa imagem mais de perto, você vê aqui a reconstituição das cores, né? E aqui como seria a estátua que foi encontrada, já com o rosto desfigurado, como seria a imagem, né, dessa estátua, tá? Bom, voltando, né, à questão da região, né, onde seria, né, lá o Alto Egito e aqui o Baixo Egito, onde ficavam os israelitas, né? Como nós vimos aqui, vamos passar um pouquinho mais, entender agora o que aconteceu de fato, né, na época de Abraão e voltou, e aí, ou seja, agora o poder volta ao lugar. Então, o que você vê nesse mapa é a região de Canaã, né, e aqui é a região do Egito. O que aconteceu na época de Abraão? Na época de Abraão, os cananeus vieram e tomaram todo o Egito, né? Vieram aqui pelo Baixo Egito, dominaram as cidades importantes aqui, Avares, Mênfis, e vieram até tomar o Alto Egito, né? E eles passaram a governar. Esse é o período da época de Abraão, né, que Abraão chega lá, o Egito, o faraó é um semita. É também o Egito da época que José foi vendido, que a família de José desceu ao Egito. Só que o que acontece agora nessa paraxá? A paraxá vai dizer que vai surgir um novo faraó. E o que a arqueologia trouxe para a gente? Começa agora uma briga, né, uma guerra do Alto Egito contra o Baixo Egito. Ou seja, como se fosse uma população egípcia que agora se revolta para tentar tomar o poder de volta. E eles vão conseguir. É por isso que o novo faraó, ele não vai respeitar Yosef, né? Ou seja, ele não vai considerar Yosef, que era um semita. Agora, né, isso aqui são as imagens dos achados arqueológicos, esse seria o faraó daquele momento, né, que foi executado. Então você tem uma tomada de poder, um novo faraó surge no cenário, e é interessante porque eles trazem o nome de Akmose, né? Então ele vai tomar o poder. Aqui você tem os outros faraós, Ahmoses, né? Akmoses, Ahmoses e Tutmoses. E junta o Alto Egito e o Baixo Egito num poder só, né? Por essa coroa aqui faraônica, né? Juntando o Baixo Egito, né? Como vocês viram aqui, ó, o Baixo Egito e o Alto Egito num poder, num governo só. Então agora vem a escravidão e aí você fica, é mais fácil de você entender o porquê que o novo faraó, o novo rei, não respeitou a família de Yosef, que tinha um prestígio muito grande, né? Bom, então ele vai impor a escravidão, ele vai impor a servidão sobre os filhos de Israel. A grande questão é que quanto mais ele impunha essa escravidão, mais o povo se desenvolvia, mais o povo crescia. E é interessante porque ele vai selecionar, né, ele vai ver que não está adiantando, então ele vai dar uma ordem para que todo bebê que nascesse, algumas parteiras contratadas pela corte do faraó, elas deveriam matar se fosse um menino, né? Então, deixar só as meninas vivas. E se fosse um menino, deveria matá-lo ali mesmo na hora que estivesse nascendo.
E segundo a tradição judaica, vou trazer uma, segundo a tradição judaica, haviam duas parteiras que comandavam, né, toda essa parte do nascimento das crianças, que era Sifrá e Puá, né, são os dois termos que é dado na tradição judaica. E Sifrá e Puá seria, segundo a tradição judaica, Miriam e a mãe dela, Joquebed, que vai ser a mãe de Moisés, né? E elas, por temor a Deus, elas não matavam os bebês que eram meninos, tá? E por causa disso, Deus deu a elas uma posição muito excelente. Inclusive, o texto da Torá vai dizer uma posição de castas, né? Ou seja, deu fertilidade para elas também. O faraó chama elas e vai dizer: olha, não está funcionando isso. E por causa disso, o faraó vai dar a sentença de se matar todos os bebês, né? Que eram meninos, e vai haver uma grande matança no Egito, um grande extermínio, muitos bebês assassinados, mortos a espadas, a facas e outros jogados no Nilo para os crocodilos comerem. Uma grande desgraça se abateu sobre a população judaica, os hebreus no Egito, e um grande clamor. Então ficou proibido a partir de então, né, qualquer mulher que tivesse um filho, esse filho teria que morrer. Só as meninas podiam permanecer vivas. E é aí, né, que nós vamos, na continuação da história, ver como vai acontecer com Moisés, né? Vai nascer Moisés nessa família, que é uma família levita, a família de Amram e Yocheved, né? Eles são filhos de Levi, e já tinha Aharon, e depois também Miriam, e agora nasce Moisés. Ou seja, e Moisés, que era um menino, já estava debaixo dessa ameaça, né? No meio de toda essa escravidão, né? Então, agora o que que se vai fazer? E isso, vamos lembrar, geograficamente, tá? Lá do outro lado é o Alto Egito. Eles estão aqui em Goshen, porém eles estão agora supervisionados. Há olhares egípcios por todo lado, né, fazendo esse trabalho escravo, trazendo sofrimento para eles, tá? Então, a morte dos primogênitos que vai acontecer aqui nesse lugar, né, especialmente, né, onde vai ser também registrado por é, achados arqueológicos que vão descobrir, e os bebês são ordenados nessa sentença, nasce Moisés. E quando Moisés nasce, né, a Torá diz que alguma coisa diferente estava em Moisés, né? Eles entenderam que era algo diferente, entenderam que Moisés tinha algo de Deus, né? Segundo a tradição, Moisés teria nascido circuncidado. Por isso que ele viu que era, e viu que era bom, né? Então, essa palavra kitov seria uma indicação de que ele nasceu circuncidado. O que vai acontecer é que Joquebede vai ter uma ideia que é muito estranha, mas é o que vai salvar Moisés. Ela resolve colocar Moisés no cestinho, né? E pede para Miriam ir até a beira do rio Nilo e colocar ele perto dos juncos. Agora, eu queria a atenção de vocês para uma coisa, que esse lugar onde a filha do faraó Batia, ela ia para se banhar, era um lugar onde Miriam conhecia, por isso que tem muito sentido saber o que a tradição judaica vai dizer, de que Miriam e a mãe dela eram as parteiras, porque elas conheciam a corte. Não teria sentido saber, a filha do faraó ela se banha ali. Como que ela poderia saber disso se ela não tivesse acesso ao lugar, né? Então tem sentido esse argumento da tradição judaica de que vai dizer que elas eram as parteiras, porque Miriam vai e coloca justamente no lugar aonde Pátia, que era a filha do faraó, existe essa coisa de filha do faraó, irmã do faraó, mas ela sabia onde ela ia se banhar. E ela coloca o cestinho que Moisés estava dentro ali, e vocês conhecem a história. Ela vai ver o cesto e ela vai entender que a divindade do Nilo, o deus Nilo, estava trazendo para ela uma criança. E ela viu que era uma criança hebreia, né? Porque sabia que as crianças hebreias estavam sendo jogadas no Nilo. Mas se essa criança estava vindo dentro de um cestinho, era como se fosse um presente dos deuses para ela. Então ela vai, né, se compadecer do bebê e ela vai tomar para si, lembrando, né, que isso foi uma dor muito grande para Yocheved,
né, de colocar o seu filho ali na beira do rio. Mas Deus providenciou que Moisés fosse tirado dessas águas para ser cuidado dentro do palácio do faraó. Essa é a razão pela qual, quando é encontrado pela filha do faraó, ela vai colocar o nome dele, né, de Moses. No caso, vai vir para o hebraico como Moshe, que é um nome egípcio, embora aqui já está a pronúncia hebraica, Moshe, porém, tudo indica, né, que vem justamente, quer dizer tirado das águas, mas tudo indica que vem justamente desses nomes dos faraós, né, daquele tempo. Akmose, Ahmose, Tutmose e, no caso, o nome dele, Mose, né, em egípcio. Né? Então, isso é muito especial porque mostra como o nome dele egípcio foi mantido o significado. Ou seja, Joquebede colocou ele na água e Deus fez com que ele fosse tirado da água para ir para dentro do palácio do faraó e ser o libertador preparado que Deus queria. Interessante também é que Deus vai honrar Joquebede, fazendo com que, pelo conselho de Miriam, o bebê seja amamentado pela própria mãe até o momento de ir de vez para o palácio, né? Como o eterno Deus cuida do seu povo. Né? E o que vai acontecer é que o tempo vai passar, Moshe vai ser criado na corte do faraó, e chega o momento em que a Torá vai dizer: olha, ele saindo para ver os seus irmãos, né, o que passava com seus irmãos, ele vê que um egípcio está maltratando um hebreu. Então Moisés cresceu, preste atenção nisso. Moshe cresceu na corte do faraó, mas ele não cresceu na mentira, não. Ele não foi ignorante. Ele sabia que ele era um hebreu. E todos sabiam que ele era um hebreu. Porém, ninguém falava nada porque foi um Deus que trouxe para Moisés para eles. Foi o Nilo que devolveu a criança para a corte do faraó. Então aquilo era visto como algo divino. Não pode tocar em Moisés porque, né, ele foi tirado da água. Então a gente tem que entender isso, tem que respeitar isso. Porém, o que ele vai fazer vai ser uma afronta às leis do Egito. Né? Ele vê que um egípcio está maltratando um hebreu, e ele sabe que ele é hebreu, a origem dele, e ele vai lá e luta com esse egípcio e acaba matando o egípcio. E o que, que vai acontecer? No outro dia, ele vai esconder esse egípcio na areia. No outro dia, ele sai de novo e vê dois hebreus brigando. Quando ele vai tentar separar, um dos hebreus vai dizer para ele: você vai me matar? Vai fazer comigo o que fez com o egípcio? E quando ele viu aquilo, ele falou: não, tem que ir embora, porque agora o faraó vai saber e ele vai me prender, vai me matar. Então, Moshe, ele vai fugir do Egito. Alguns tentam dizer que ele foi expulso, mas na realidade ele foge do Egito. E aqui eu quero que você preste atenção numa coisa, para você ver geograficamente a distância que Moshe vai percorrer do Egito, dá uma olhadinha nesse quadro, até Midian. Veja isso. Quanto Moshe ele percorreu o deserto até chegar em Midian? Em Midian. Então, toda essa fuga de Moshe vai ser um grande preparo para ele se tornar o grande libertador. Lembrando que Moshe viveu 40 anos no Egito, ele foge, Deus o guarda até chegar em Midian. Em Midian, ele vai passar mais 40 anos e depois é que ele vai voltar para libertar o povo. Então, depois de 40 anos em Midian e se casar com uma das filhas de Itro, ele vai estar apacentando um dia as ovelhas e ele vê que em cima da montanha, que era o Horeb, né, o Horev, ali na colina dos montes que também são chamados de Sinai, ele vê que há fogo no meio da grama, das matas, mas esse fogo não consome. Então ele pensa: eu vou subir, vou ver que visão é essa que pega fogo, mas não queima, não destrói, não consome. E quando ele sobe, que ele chega lá em cima, que ele vê uma sarça, um arbusto pegando fogo, ele se aproxima e ouve a voz de Hashem, a voz de Deus, através do anjo de Adonai, né? O anjo vai dizer assim: eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele vai tirar as sandálias dos pés, e nesse encontro
com Hashem, ele vai dizer do problema que o povo dele está passando no Egito. Queridos, isso depois de 40 anos, tá? Então, Hashem vai falar com ele: você tem que voltar e libertar o povo. E ele vai dizer: eu não tenho condições. Quando os filhos de Israel me perguntar qual é o teu nome, o que que eu vou dizer para eles? E aqui é a expressão que eu quero trazer para vocês em hebraico, que muita gente no português vai dizer: não, lá está escrito, eu sou o que sou, vos enviou a voz. Porém, o hebraico é muito claro na sentença do tempo verbal, né? Você tem aqui RE, Asher, RE, ou seja, eu serei o que serei, ou eu serei o que eu for. Então, se eu libertar eles, eu serei o libertador deles. Se eu julgar os deuses do Egito, eu serei o Deus deles. Se eu salvar eles, eu serei o seu salvador. Se eu redimir eles, eu serei seu remidor. Então, é claro, Deus não está tratando de dizer um nome, mas de dizer qual a característica que ele ia se manifestar para libertar o seu povo. Ora, Deus deu alguns sinais a Moisés, que foi o sinal da vara se transformando em serpente, e também a lepra, a mão leprosa. Um sinal para o povo de Israel seria a mão leprosa, por causa do Lachonará do povo, da murmuração, e para o faraó, as feitiçarias do Egito. Para o faraó, seria um sinal de transformação da natureza, ou seja, a vara se transformando em serpente e logo depois voltando a ser vara novamente. Né? E Moshe volta para o Egito. Interessante que Moshe volta montado num jumento. E aqui eu trago para vocês um midrash da tradição judaica que vai mostrar para a gente o seguinte: esse é o Midrash Kohelet 1. Baseado em Zacarias 9:9, ele diz: Moshe foi o primeiro redentor, montou em um jumento, deu aos israelitas maná e comida e trouxe água. Assim também deve o Mashiach ser visto montado em um jumento. Que coisa interessante, né? E também no Terrilim, Salmo 78, verso 23 e 24, diz: ele também deve trazer maná do alto. E Joel 2:23, e deve trazer aos rios de Judá fluência de águas. O interessante é que todas essas características são vistas em Yeshua como uma grande comparação desse redentor, esse primeiro redentor, né? Ou seja, Moshe montou num jumento, o Mashiach também montou no jumento. Moshe trouxe maná dos céus, Mashiach disse: eu sou o pão da vida. E Moshe trouxe rios de água, fluências de água para Judá, e Yeshua disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Veja que coisa interessante, como é dito também dentro da questão dos Midrashim, né? Que Moshe, ele apareceu ao Egito, e então ele se ocultou, depois apareceu a segunda vez e salvou o povo. Da mesma forma, o Mashiach aparecerá uma vez, se ocultará e aparecerá uma segunda vez, trazendo salvação para o seu povo. Isso é a tradição judaica, né? Dizendo a mesma coisa que a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Mas vamos prosseguir aqui. Então, entendendo que Moshe volta ao Egito e chegando ao Egito, o povo está esperando, né? Moshe mostra os sinais para o povo. Aqui há uma mescla de sentimentos, né? O povo não quer ser iludido, o povo não quer ser enganado. Então, ao mesmo tempo que brota uma alegria, brota também, na realidade, um temor de que tudo isso pode dar errado e eles sofrerem mais ainda. Moshe mostra os sinais, e em especial para o povo que não estava muito crente nisso, as mãos leprosas. Moisés bota a mão no seio, quando ele tira, né, a mão dele está leprosa, branca como a neve. Depois ele bota de novo, a mão fica sã. Isso é para mostrar que a lepra está associada ao lachonará, à murmuração, né, à blasfêmia. Então, da mesma forma como o povo, muita gente questionou e falou, da mesma forma Deus mostra a mão leprosa para dizer: olha, aqui está o sinal para vocês, né, de que Deus vai libertar vocês, crendo ou não crendo, né? E é claro que a partir daí, Moshe vai se apresentar diante do faraó. E esse milagre da serpente vai ser manifestado diante do faraó e da sua corte. Agora, uma outra coisa interessante que eu trago aqui para vocês é que a palavra serpente, essa que você está vendo aqui em cima agora, é Nahash.
né? Serpente. Mas a palavra que aparece no texto da Torá é tanim. A palavra tanim pode ser traduzida como serpente também, porém é uma serpente com uma característica de lagarto, né? Como um crocodilo ou um dragão. Então, de fato, aconteceu ali uma coisa sobrenatural, aonde a serpente que Moshe trazia, ela se transforma diante, no caso, né, a vara que Moshe trazia, se transforma numa serpente ali diante do faraó. Agora, como o Egito existia uma manifestação espiritual muito forte, muito grande ali no Egito, de feitiçaria, de ilusionismo, os magos do faraó, que a Torá não vai dizer o nome deles, mas o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, vai trazer os nomes, James e Jambres. Eles vão trazer as suas varas e, através da invocação de feitiço, ele vai conseguir fazer essas varas se transformar em serpentes diante do povo também, com invocação. E eu trago aqui a informação da onde Paulo trouxe essa informação. De onde foi que Paulo trouxe? De onde ele tirou essa informação? Que o nome deles era James e Jambres, né? Então aqui eu trouxe aqui para vocês a fonte que o apóstolo Paulo trouxe essa informação. Ele escreve isso na carta, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 8:13, ele vai dizer: E da mesma maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, homens corruptos de entendimentos, réprobos acerca da fé. Da onde ele tirou isso? Ele tirou do Targum Yonatan, referente ali à referência de Shemot 7:11. E aqui embaixo eu deixei para vocês, aqui em aramaico, Targum, Ukra lechod paro, lehakemaya, uleharshaya, ve'avadu lechod hinu, yenis ve'yambres, harshim bedemitzraim, belachashei, kusmeichom reihidem. Mas Faraó chamou os feiticeiros e magos, e também eles, Janes e Jambres, magos de Mitzraim, fizeram o mesmo com seus esquemas de adivinhação. Então, vocês perceberam de onde Paulo tirou essa informação? Que se você vai buscar ali em Êxodo, você não vai encontrar o nome dos feiticeiros principais, os chefes dos outros magos. Mas aonde está escrita essa informação? Na tradição judaica. E Paulo utiliza essa fonte para trazer para nós, né, o nome deles. Isso é muito importante. Aqui eu trago para vocês justamente essa nota. Como é importante estudar também as fontes judaicas, porque as fontes judaicas também têm esse grau de seriedade e de antiguidade, né? Ou seja, são informações históricas, são informações do primeiro século, são informações anteriores ao primeiro século. Então é uma cadeia de tradições de rabinos que vão passando de geração em geração as informações para frente. Então, sim, claro que existem coisas que são tradição e outras que são informações importantes. E tais informações importantes, elas são também passadas pelos discípulos de Yeshua, como, por exemplo, vemos Paulo falando aqui sobre esse Targum Yonatan, mencionando o nome dos magos. Nós vemos Judas, a carta de Judas, mencionando o livro de Enoque. Então veja que há sim uma grande importância. E eu já deixo aqui para vocês, aqueles que estiverem interessados em estudar, em se aprofundar mais, né? Nós temos o nosso curso, a nossa Yeshivá, Azeite Yosef Yeshiva University, e aqui embaixo na descrição do vídeo você tem todas as informações para você poder acessar, né, a nossa secretaria, buscar as informações e vir estudar conosco. Vamos iniciar agora, né, as nossas turmas em fevereiro e você não pode perder. Venha participar conosco da nossa Yeshiva. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, diante do faraó, né, e diante dos magos que vão também fazer essa mesma reprodução de milagre diante da corte do faraó, Deus está escrito na Torá que a vara de Moisés engoliu as varas dos magos. Interessante que não diz que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos, mas ele diz que a vara de Moisés é como se a serpente já tivesse tornado vara e depois a vara engoliu as outras varas. Olha, queridos, nós estamos vivendo aqui um momento muito espiritual, né? E eu não duvido de nada. A tradição diz que o milagre foi maior. A vara engoliu as outras varas, mas vamos deixar assim,
né, eu entendo que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. E aqui, quando Moisés vai dizer para o faraó, assim disse Adonai, né, Amar Adonai, Shlach et ami, envia meu povo. O faraó vai fazer essa pergunta: Mihu Adonai. Quem é Adonai? É como dizer assim: eu tenho vários deuses aqui, eu também sou um Deus. Agora, quem é Adonai para que eu possa obedecê-lo? Né? Ele está aqui no panteão dos deuses. Então, quando a gente olha para a quantidade de deuses egípcios, o faraó não conhecia Hashem, o faraó não conhecia Adonai, não conhecia o Deus dos hebreus. Né? Quem é ele para que eu obedeça? E o próprio faraó era considerado, né, aqui como o Horus, né, que representava o Ra, né, o deus Ra, ele era associado ao sol, o próprio faraó. Então, quem é ele? Quem é Adonai para que eu possa deixar o povo ir? Lamentavelmente, o faraó vai duplicar o trabalho do povo e nessa duplica, ou seja, quando ele duplica, né, quando ele dobra o sofrimento, o povo vai questionar, o povo vai murmurar. E Moisés vai falar com Hashem, Hashem vai dizer: Senhor, eu vim para libertar o povo e agora o povo está sofrendo mais. Então Hashem vai comunicar a Moisés, Hashem vai compartilhar com Moisés, dizer para ele assim: olha, o faraó realmente. Na realidade, Hashem já tinha falado isso no Monte Sinai para Moisés. Ou seja, o faraó, na realidade, não vai deixar o povo ir e eu vou estender a minha mão e eu vou trazer os meus sinais na terra do Egito. E aí todos vão saber que eu enviei você. Né? E é a partir daí que vai vir a aplicação dos juízos de Deus que nós conhecemos por essas siglas, né? Celebramos em Pessah, Detzar, Adash, Ebiahav, né? Que são o nome das pragas, e nós vamos ver uma por uma como Deus vai trazer esse juízo sobre o Egito. E assim, queridos, vai terminando essa paraxá, mas o que é mais importante que a gente vê é que o eterno Deus, ele tem os seus propósitos e tudo coopera para a vontade divina ser estabelecida. Deus permitiu que Israel, os filhos de Israel, o povo descendente de Abraão, né, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, estivesse no Egito, crescesse no Egito, se multiplicasse no Egito, e lamentavelmente, né, vai haver essa diferença tomada de poder por uma outra dinastia. Deus vai permitir isso. E Deus vai permitir que venha uma certa aflição sobre o Egito para glorificar o seu nome diante de toda a terra, visto que em toda a terra cada uma nação tem os seus deuses, tem os seus Elohim, mas o Deus de Israel se glorifica acima de todos os deuses, e principalmente da maior potência daquele período, que era o Egito, Deus vai glorificar o seu nome. Então ele se glorifica em cima do faraó e se glorifica também em cima dos deuses pagãos. E é claro, né, exalta o seu povo e o seu povo tem uma experiência muito mais profunda com o seu Deus. Muito também importante notar que a mesma experiência que Abraão, Isaac e Jacó tiveram com Deus não foi a mesma que os filhos de Israel tiveram. Então é sempre assim, Deus, ele trabalha de forma diferenciada com gerações diferentes, com pessoas diferentes. Não é a mesma, não é uma cartinha, não é uma cartilha onde Deus vai fazendo a mesma coisa sempre. Deus faz de maneira diferente. E o mais glorioso é isso, é que ele cumpre a sua palavra, né? Ele vence os adversários e exalta o seu povo. No tempo certo e na hora certa, a palavra de Deus se cumpre. Deus não é pego de surpresa em lugar nenhum, né? Mas o seu propósito não pode ser impedido. Nós, queridos, vamos terminando por aqui essa paraxá. Que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima paraxá. Que Hashem abençoe a todos. Shabbat Shalom. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais.
Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.